Pessoal, aconteceu, temos o primeiro jogo de um brasileiro, o Palmeiras foi bem ou o Palmeiras deu mole? Cara, antes de mais nada, eu acho que essa é a grande parada que eu queria ver nesse Super Mundial, tá ligado? Para além de, sei lá, um possível Real Madrid e outro time muito forte da Champions League, eu queria ver como seriam os brasileiros contra, sei lá, times portugueses, que é o caso de hoje, contra o PSG campeão da Champions, os times brasileiros contra os times da MLS. Eu acho que esse Super Mundial, ele não é a última palavra, ele não bate o martelo, mas ele é uma oportunidade pra gente meio que medir forças, tá ligado? E aí hoje, Palmeiras e Porto, vamos falar como é que foi esse jogo? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, a torcida do Palmeiras, que aparentemente é a maior brasileira lá nos Estados Unidos, se é que não é a maior, tipo, no geral, não sei se tem outro time europeu ou de qualquer outro canto que tenha tanta torcida presente quanto a torcida do Palmeiras, que está lá em peso nos Estados Unidos. O Palmeiras entrou individualmente, tem até aqui as fotos da galera entrando um por um, só que é uma coisa muito americana, tá? Isso aqui é uma coisa muito NBA, que normalmente tem todo aquele show do pré-jogo e entra jogador, depois de jogador, e eles fazem uma graça lá e tal, e aí estadunidense meio que fazendo futebol, que eles não chamam de futebol, eles chamam de soccer, eles inventam essas pataquadas aqui, jogador entrando sozinho, um por vez. É coisa de gente dos Estados Unidos, tá ligado? Dá uma ignorada. Cara, como é que veio o Palmeiras escalado pra hoje? Ele veio mais ou menos assim. Eu não sei se dá pra chamar, distribuído em campo tava dessa forma, eu não sei se dá pra chamar isso aqui de o Palmeiras veio com força máxima, porque tinha ali algumas opções do Abel, como por exemplo, a ausência do Veiga no time titular. Mas a gente tinha Vitor Roque, a gente tinha Estevão, Felipe Anderson jogando, e dessa forma veio o Palmeiras. O Palmeiras, cara, eu acho que eu me acostumei em muito tempo aqui no Brasil a achar que o Palmeiras tinha sucesso, mas o Flamengo tinha time. Mas agora, recentemente, eu acho que os dois têm. Eu acho que quando o Palmeiras, igual hoje, no segundo tempo, entra no segundo tempo, Veiga e o Paulinho, ex-Atlético Mineiro, ex-Vasco, tipo assim, não tem como você falar que esse não é um grande time, tá ligado? O Palmeiras tem no time titular um jogador que até ontem estava no Barcelona, que foi comprado caro. Então, assim, se em algum momento o Abel rendeu muito com pouco na mão, eu acho que hoje, cada vez mais, isso deixa de ser uma verdade. O Palmeiras tem time, tá ligado? Não é como se no passado ele tivesse um time ruim, nunca foi assim, mas eu sempre achei um time abaixo do Flamengo. Hoje, eu sinceramente já não sei. Agora, se por um lado, aqui, pros níveis do Brasil, o time do Palmeiras agora é muito bom, a gente tem que conversar sobre o time do Porto. E aí, se você chegou nesse vídeo aqui, se você assistiu todo o jogo, você falou, pô, isso aí que é um time europeu? Se por acaso você tá perdido, você tá igual um cego em tiroteio, não sabe o que tá acontecendo, o Porto não é um grande time. Vamos conversar isso aqui? Olha só, você olha esse elenco aqui e o jogador que tem a maior grife, que é o Diogo Costa, não estava jogando. É o goleiro de Portugal, que ganhou a Nations, mas hoje ele não estava. Então veio o Cláudio Ramos. E aí, cara, você olha aqui de cabo a rabo, não tem ninguém muito famoso. Você tem o Fábio Vieira e tal, e tem o Rodrigo Moura, ou Rodrigo Mora, que é esse moleque, assim como o Estevão, de 18 anos. O Estevão já tem 18, pra quem não tá ligado, ele fez agora 24 de abril. Então é um moleque muito promissor, muito novo, mas é isso, ele não é uma realidade ainda. Então, sinceramente, você olha esse time aqui e não dá pra falar, nossa, que baita elenco, tá ligado? Então, assim, como é que chegavam os dois times? Chegava com o Palmeiras desde que teve o Abel, desde que o Abel chegou aqui no Brasil, desde que o Abel desembarcou por aqui. O Palmeiras é uma das potências do país, se não é que é a maior, tá ligado? Se não for, é top 2, tá ligado? Na pior das hipóteses, contra um Porto que, muito pelo contrário. O Porto, como eu vinha falando, se você acha que, então isso aí que é a Europa, não é querendo falar que o trabalho do Palmeiras foi fácil porque o Porto é meio merda, não é isso, tá ligado? Mas eu quero trazer aqui, porque talvez você já saiba, mas outra pessoa não. O Porto não é querendo menosprezar o Palmeiras, mas com todo respeito aos amigos portugueses, ele é meio merda, ele atualmente é, porque assim, o Porto, por exemplo, como é que ele foi na Champions League desse ano? Ele não foi, ele nem classificou. Como é que ele vai na próxima Champions League? Não vai de novo, porque ele não classificou. O Porto ficou em terceiro lugar na Liga Portuguesa, que diferente daqui do Brasil, pô, ficar em terceiro lá pra quem é Porto, pra quem é do tamanho do Porto, é muito pouco. O Porto, se eu não me engano, ele teve pontos mais próximos do quinto colocado do que do primeiro, tá ligado? Então assim, ele ficou em terceiro, não classificou pra Champions e ficou em terceiro naquelas ainda, poderia ter ficado mais pra baixo. Ou seja,
Eu tô falando isso tudo aqui para dizer que, assim, o Porto normalmente ele já não é a elite do futebol europeu, certo? Quando você pensa nos melhores times da Europa, você pensa no Real Madrid, no Barcelona, no City, mais recentemente você pensa no PSG, você não pensa no Porto. Apesar dele já ter sido campeão da Champions, mas assim, o Porto ganhar ou simplesmente chegar longe na Champions é exceção, não é regra, é o time mais acessível de todos da Europa que um brasileiro vai enfrentar nesse Super Mundial, porque o resto é Atlético de Madrid, é PSG, são os times do Botafogo, é o Borussia, que é o time do Fluminense, é o Chelsea, que é o time do Flamengo. O Porto é o mais acessível. Dito tudo isso, vamos falar de bola rolando, mas antes, já baixa o Flash Score aí? Cara, prometo, vou ser rápido aqui. Flash Score, eu estou assistindo, acompanhando todos os dados, tá ligado? Eu olhei pro lado que eu tô com o meu celular aqui, melhor aplicativo para você ficar ligado em quem tá melhor, quem tá pior. Baixa aí já, de graça, link aqui na descrição, eu estou usando tudo de lá para tentar trazer os melhores comentários aqui. Então baixa aí, demorou? Bola rolando, pessoal, o que a gente tem? A gente começa com o Estevão, que se tinha muita expectativa em cima dele, ele tendo uma grande oportunidade, ele vai chutar próximo ao gol. Vamos ver aqui, porque olha só, numa saída de bola errado, o Palmeiras recupera a bola bem no comecinho, corta a luz, o Estevão chuta e a bola passa perto. Estevão começando, mostrando ali que, pô, vou puxar a responsabilidade. O Vitor Roque, se eu não me engano, fazendo um bom corta-luz. O Palmeiras conseguiu jogar a bola. Eu acho que, como eu falei, eu tava muito empolgado pra ver como é que seria, tá ligado? Porque aquilo, a gente sempre fica, mas será que o Flamengo de 2019, em que posição que ele ficaria na Premier League? Mas e o Palmeiras do Abel? Eu tava curioso para ver como é que seria esse Brasil e Portugal. E aí, o Brasil, representado pelo Palmeiras, começa pressionando e tal, mas nem tudo é perfeito, porque também sofre pressão. Aqui a gente tem o Everton fazendo uma grande defesa, uma das que ele fez. Olha só o que acontece aqui. Cruzamento dentro da área, desvio de cabeça, Everton pegando. Então assim, cara, resumo do jogo, você já viu, e eu acho que você concorda, teve chance para os dois lados, porém o Palmeiras foi superior. Mas enfim, no primeiro tempo, os dois times tendo chances, o Estevão poderia ter feito gol, teve outro lance que também poderia ter acontecido, mas também poderia ter tomado. Então assim, me pareceu um jogo muito aberto. Me pareceu, principalmente no primeiro tempo, um jogo que a vitória poderia ter caído para qualquer um dos lados, tá ligado? Depois, o que a gente vai ter é o Samu, um atacante muito forte, espanhol. Ele deixa a zaga do Palmeiras no chão, o cara tenta puxar ele, derruba, ele levanta, começa de novo a jogada. Olha só, vem aqui pela lateral, mete o drible no Gustavo Gomes, chuta e o Everton faz mais uma grande defesa. E aí, a gente tem a melhor chance do jogo, o melhor momento. Aquela bola que veio aqui em cima da linha, chuta e defende, chuta de novo e defende, zagueiro corta. Vamos ver esse lance, porque é uma completa de uma maluquice, era pro Palmeiras ter feito gol. Olha só, gente. E aí o gol não acontece. Cara, aqui era pro Palmeiras ter feito. Eu não sei até que ponto não é mérito do goleiro, que inclusive era o reserva, como eu falei, era um goleiro que, tipo assim, ninguém dava muito por ele, e ele catou pra caramba, tá ligado? Mas eu não sei até que ponto tem o mérito da defesa do goleiro e também não faltou ali até que ponto não é, o Palmeiras era pra ter feito. Eu vi gente falando que o Estevão parece que meio que atrapalhou o chute de alguém ali, não sei se é do Richard Rios, mas enfim, esteve muito perto de fazer o gol Palmeiras, mas perto não é gol, certo? Enfim, o grupo do Palmeiras tem agora 2 empates por 0-0, porque o jogo do Inter Miami é desse grupo, então ninguém fez gol, ninguém somou pontos, mas isso também não é tão ruim assim não, mas o Palmeiras esteve muito mais perto do gol, principalmente por causa desse lance. E aí depois desse lance, cara, o que acontece? Termina o primeiro tempo. Gente, resumo. O que a gente teve nos 45 primeiros minutos de time brasileiro no primeiro Super Mundial da história, na primeira Copa do Mundo de Clubes? A gente teve um Palmeiras que eu acho que foi superior. Não tanto, mas já foi superior desde o primeiro tempo. O que acontece? 7-5 de finalizações. Só que aí, assim, 3 foram só nesse último lance aqui. Então, desconsiderando aquele último lance, o Porto até finalizou mais, mas aí nesse último lance teve 3 finalizações só ali. Mas, contando esse lance, apesar de ter sido bem
bem no finalzinho do primeiro tempo, ele faz parte. Ele foi quase gol, então ele conta ali, o Palmeiras esteve mais próximo de marcar. Eu acho que, considerando que o Porto não é um time, cara, uma baita potência, é uma amostra meio esquisita que, tipo assim, o Porto, que já não é a primeira prateleira e que, pra piorar, vive uma época de reconstrução, mesmo assim ainda deu um calor no Palmeiras, tá ligado? E aí, cara, não dá, como eu falei, pra gente bater o martelo. Nossa, o futebol brasileiro é uma bosta, porque nem na fase questionável do Porto a gente ganha. Eu acho que não dá pra bater o martelo. A gente vai ter algumas demonstrações do nosso real poder, e eu falo nosso enquanto futebol brasileiro, tá ligado? Meio que colocando eu no meio desse pagode, você também. Mas assim, é um time do Porto meio baqueado que ainda dá um calorzinho na gente. Agora, é claro, tem muito fator psicológico aí, certo? Para os jogadores do Porto, isso aqui não é a partida da vida, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui do lado do Porto estaria levando mais a sério se fosse uma Champions League. Enquanto para os jogadores do Palmeiras, cara, assim, é o jogo da vida deles, tá todo mundo ali entrando para deixar o coração dentro de campo. Então, assim, na mesma hora que você pode ter, por causa desse fator, um Palmeiras se entregando mais, você pode ter também mais ansiedade, mais nervosismo, porque, como eu falei, é um jogo mais importante para o Palmeiras do que para o time europeu. Concorda comigo? Então tem muita coisa a ser considerada. Enfim, no geral, eu acho que é um bom jogo, um bom primeiro tempo do Palmeiras. Ele teve um pouquinho a mais de posse de bola, foi exatamente 53-47, dados do Flash Score, e teve mais finalizações. Não fez o gol, porque a bola ficou nesse bate-rebate e tal. Mas, cara, por outro lado também, se talvez deu um pouquinho mole de não ter feito, de não ter caprichado no último passe, que eu acho que isso aconteceu bastante, também não perdeu o jogo, né? Mas calma, vamos segurar, deixa isso mais pra frente. No segundo tempo, o que a gente tem? Rafael Veiga finalmente entrando. E aqui, cara, é o que eu falei. Eu acho que durante muito tempo eu me acostumei a pensar que o Flamengo tinha um elenco muito melhor do que o Palmeiras. Só que aí agora você vê o Palmeiras tendo o Rafael Veiga e o Paulinho Forolan entrando no segundo tempo. Então é um baita time, tá ligado? E aí, nesse momento aqui, saiu o Estevão. Eu acho que o Estevão, ele tem aquela piada dele ser o Cuiabá Man, o cara que só joga bem contra time pequeno. O Estevão chegou a ser eleito hoje o melhor jogador em campo, que eu não concordo, mas também não acho que ele foi tão mal, tá ligado? Eu acho que pode ter ali um fator de nervosismo e tal, ele quase fez o gol naquele primeiro lance perigoso lá, mas não foi essa partida toda, certo? Eu diria ali uma nota 6, uma nota 7, uma coisa por aí, Veiga entrando. E depois disso aqui, a gente teve um momento muito raro, um momento muito incomum, que foi Abel tomando cartão por reclamação. Troca o campeonato, troca o continente, troca tudo. E tá lá o Abel tomando cartão por reclamação. Cara, no geral, como é que termina essa brincadeira? Termina com lá no finalzinho o Palmeiras cruzando bola dentro da área, de cabeça a bola bate na trave, quase gol. Termina empatado, todo mundo do grupo, Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras e também o Porto, com 1 ponto. Eu acho que assim, o Palmeiras, ele deu mole ou ele foi bem? Cara, eu acho que só não foi melhor porque faltou a vitória e dava pra ter conquistado ela. Mas o Palmeiras foi superior. Como eu falei, desde o primeiro tempo ele já foi melhor. Mas no segundo, eu acho que praticamente, principalmente nos últimos minutos, só deu o Palmeiras. Tem uma questão de eles estão em fim de temporada. Antigamente, no Mundial Antigo, a gente brasileiro que chegava lá esgotado. Agora é eles, porque a temporada europeia termina em junho. Então eles estão assim, eles estão acabados, tá ligado? Enquanto no Brasil, o Brasileirão tá meio que no começo ainda. Então assim, depois dos 70, os caras já estão colocando língua pra fora e completamente mortos, enquanto o Palmeiras estava a todo vapor. Eu vou até puxar ao vivo aqui os números de como terminou as estatísticas. Terminou com o Palmeiras tendo 17 finalizações contra 11 do Porto e com uma posse de bola 55-45. Ou seja, faltou a vitória. Dava pra ter conquistado ela. Mas tudo bem também. Tem a parada de, sabe, o pessoal tá meio doido pra fazer o gol nunca que sai. O Palmeiras poderia também ter numa dessas tomado um gol. Eu acho que foi bem. Eu acho que foi uma boa partida. Eu acho que não dá pra gente se empolgar, tipo assim, nossa, o Palmeiras foi superior. Eu acho que a Europa não é tudo isso não. Como eu falei, o Porto nem tá indo pra Champions, tá ligado? Mas foi bem. Se você achava também que o futebol brasileiro era tão ruim a ponto da gente tomar surra de qualquer um europeu, não é bem por aí. Principalmente nesse cenário onde o europeu tá meio cansado, mas isso também não é desculpa pra tudo. Cara, eu acho que assim, a torcida
torcida do Palmeiras foi um grande negócio. Eu acho que, assim, a gente, por ser nos Estados Unidos, tem muito torcedor ali que os caras tá indo lá pra, sei lá, comer pipoca e fazer ola, tá ligado? E a torcida do Palmeiras, como foi em peso, tava tendo torcida de futebol, tá? Muito mais legal de ver o jogo ali, arquibancada, realmente uma arquibancada de futebol, tá ligado? E não daquela palhaçada que ninguém liga pra nada. O time foi bem, o Palmeiras meio que conseguiu colocar ali uma pressão no Porto de o jogo ficar durante um bom tempo com eles nas cordas, tá ligado? Eles, tipo assim, a qualquer momento a gente pode tomar. O Porto teve as suas escapatórias, mas o Everton foi bem em tudo que chegou no gol. Eu acho uma boa primeira partida, não perdeu, o que é legal também. E, cara, como é um campeonato curto, agora só tem mais 2 jogos na fase de grupos, o Palmeiras pontuou contra o principal time do grupo. Agora é Inter Miami do Messi e Al Ahly. Não são times tão mortos assim, não. Eu acho que o Inter Miami do Messi, ontem no primeiro tempo ele foi mal, aí depois ele se recuperou, mas ainda tem o Messi, o Suárez, o Busquets ali. Então, assim, tem times igual o Flamengo vai pegar o Esperance. Quem que é Esperance? Eu não conheço você muito menos. Esse sim me parece ser um time completamente morto, um time completamente 3 pontos garantidos. O Al Ahly, por exemplo, não sei se é. O Al Ahly não me parece ser. Então, assim, parabéns, começou legal, pontuando contra o europeu. Só que o resto do grupo tem que ficar atento também, porque não é tão porcaria assim. É bem pior do que o Porto, com certeza, mas não é tão porcaria assim. Porém, o Palmeiras, eu acho que não dá pra cravar nem que foi bem, nem que deu mole, mas está mais próximo de ter ido bem. Eu acho que foi uma boa partida, faltou o gol ali pra fechar com chave de ouro, tem completas condições de se classificar. Agora, claro, como eu disse, não pode dar mole. Essa é a impressão que eu tive, essa foi a primeira demonstração de Brasil no Super Mundial. A gente tem, ainda hoje, começando 11 da noite, Botafogo e Seattle Sounders. Estaremos por aqui cobrindo tudo isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Vejo você no próximo. É isso aí, esse é o Super Mundial e a gente vai se ver bastante por aqui. Vejo vocês lá, comente aqui o que você achou e se eu esqueci de falar alguma coisa, comente aqui também. Demorou? É nóis, tamo junto.